Olá pessoal, bom dia, eu sou a Ellen, estudante de psicologia. Eu sou Diego, estudante de psicologia. Estamos aqui com Jonathan Miller, professor e diretor pedagógico. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre inclusão nas escolas. Olá, bom dia, estudante de psicologia. Eu sou o professor Jonathan Miller, coordenador pedagógico, e estou aqui para poder responder algumas questões que o grupo de vocês trouxe para o trabalho. Perfeito, então. Jonathan, explica pra gente como a escola ela se organiza para acolher crianças com deficiência nesse primeiro contato com a família na escola. É um grande desafio a gente pensar nessa questão da inclusão, sobretudo com famílias que vão chegando pela primeira vez, né? Na escola nós temos uma premissa de acolher essa família, de poder conversar um pouco a respeito antes do início dessa criança, né, no cotidiano escolar. E a ideia é que a gente possa saber colher o máximo de informações possíveis e, com o passar do tempo, a gente vai organizando essa estada da criança, né? Porque também é um processo tanto de adaptação dessa criança nesse espaço novo, com pessoas novas, com um grupo maior de pessoas. Então, esse diálogo é constante com a família para que todo mundo se sinta, né, confortável e seguro. Vou para a próxima pergunta. E, Jonathan, fala um pouquinho pra gente quais são os desafios, os principais desafios enfrentados no processo de inclusão dessa criança no processo escolar. Eu acho que o processo, um dos principais desafios o primeiro processo é essa adaptação dessa criança, desse aluno, nesse ambiente físico diferente, com um grupo de pessoas diferentes, das quais eles não têm referência ainda. Então, o primeiro processo que a gente sempre aborda é a construção de vínculo. O vínculo é fundamental, é o primeiro passo para a organização dessa estada. E essa criança se sentindo segura e confortável, né, com uma pessoa alheia àquela que ela tem no núcleo familiar, outros profissionais que a atendem, começa a ter mais possibilidade de se envolver nessa rotina, nessa dinâmica. Nós enfrentamos o desafio também na formação dos professores, né? Durante a licenciatura, esses professores recebem poucas informações sobre inclusão e nosso desafio é fazer com que essas divergências todas, né, que são compostas no ambiente escolar, e isso independe de qualquer deficiência, neurodivergência, isso vem se acumulando e a gente fazer com que essas crianças possam também se envolver e se interessar por aquilo que está sendo ofertado enquanto aprendizado, enquanto conhecimento. Eu sou o Gabriel, estudante de psicologia. Professor Jonathan, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Existem adaptações curriculares ou metodológicas específicas para atender as crianças? Sim, nós construímos um PEI, que é um plano de educação individualizado, e nesse plano, né, em conversa, a professora passa um período com essa criança, faz as observações, a gente pega os laudos advindos dos profissionais, né, competentes da área, e construímos um plano individualizado que vai dar condições da gente elaborar um processo educativo específico para aquela criança, para aquele aluno. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou estudante de psicologia na Unicid e eu vou apresentar aqui na sala de recursos a minha mãe, que é a professora Adriana Fernandes. Vamos lá, mãe. Olá, meu nome é Adriana Fernandes, eu sou professora do AEE já há mais de 10 anos e estou aqui para responder o que vocês me perguntarem, você me perguntar. Quais são os principais desafios que você, como professora, enfrenta? A falta de recurso, tempo também que é limitado, as necessidades de às vezes adaptar, né, atividades para os alunos que mais precisam, acho que é isso. E quais são os avanços que você percebeu antes de começar, né, como a E e hoje, na sala de recurso? Igual aqui esse ano nessa escola é o primeiro ano que existe a sala de recurso. Então eu achei que antes, como não tinha, então a gente não pode nem falar, mas hoje eles estão aceitando, o barulho diminuiu. Logo no início, quando a gente iniciou aqui,
aquela gritaria, aquela correria, mas eles estão entendendo que há necessidade em determinado tempo de fazer silêncio, de respeitar quem está aqui, quem mais precisa. Oi, eu sou o Gabriel, estudante de psicologia. Boa noite, eu sou o Diego, estudante de psicologia. A gente está aqui com o Gabriel, pai do Miguel, deficiente auditivo. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre inclusão na escola de crianças com deficiência. Gabriel, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu queria te perguntar como era antes na escola do Miguel, que a princípio nós temos a informação que você trocou ele de escola, mas na primeira escola, como que era? Conta para nós esse relato, por favor. As crianças elas são obrigadas a frequentar a escola a partir dos 4 anos de idade, e nós não tínhamos conhecimento que existiam escolas adequadas para criança surda, né? Que é a condição do meu filho de surdez profunda. Então, ele foi para uma escola regular, um prézinho, primeiro estágio regular, de crianças que tem todas as suas faculdades ali, né? Audição, visão e tudo mais. E ele não conseguiu se adequar por conta de, primeiro, as crianças não terem um preparo em suas próprias casas para lidar com uma criança que é diferente delas. E segundo, os profissionais que atuam nessa escola por não serem preparados com base na língua de sinais brasileira, né, que é a Libras, né? Então, meu filho acabava não sendo assistido ali nas necessidades dele, quando está com fome, quando está irritado, quando quer ir no banheiro. Os profissionais não sabiam se comunicar com ele, isso gerava muito estresse nele. E nessa época, vocês tinham alguma rede de apoio? Rede de apoio é só família, assim, mas nós não estávamos dentro ali da comunidade de surdos e nem nada desse sentido, nesse período da idade de 4 anos dele. Ele ficou na escola regular até que idade? Ele entrou com que idade? E quando você conseguiu transferir ele? Então, nessa época, como nós descobrimos que ele era surdo com 3 anos, então mandamos ele para essa escola e nós conhecemos uma escola que ficava na região da Vila Curuçá. Só que existia uma burocracia muito grande para colocar nessa escola específica para ele. Então nós precisávamos da ajuda de uma escola regular, de uma escola comum, né? Para ele poder entrar nessa escola como um tipo de indicação, e aí precisava ter algum tipo de aprovação da prefeitura para ele poder entrar. Porém, nós fomos, né, agraciados com uma diretora nessa escola que já trabalhou numa escola muito mais fácil de ter a matrícula, numa escola bilíngue, que no caso é na Moca. A escola dele chama Neuza Baceto, que é a escola, inclusive, que ele estuda lá até hoje. Então, nas primeiras, ele só ficou 1 mês nessa escola regular. E aí ele acabamos sendo orientados de como conseguir essa vaga, e fomos até Neuza Baceto, só precisamos apresentar a geometria dele lá na escola e ele conseguiu a vaga. E ele está até hoje nessa escola, hoje ele está na 3ª série. Gabriel, na sua concepção, quais mudanças você acredita que poderia facilitar não só a vida do Miguel, mas de outras crianças que são portadoras dessa mesma deficiência, ou de outras da rede pública? O que você acredita que poderia mudar? Acho que preparo dos profissionais, primeiramente, para lidar com isso, porque as professoras que o Miguel teve contato nessa escola, o Miguel também teve uma época com 2 anos que ele estudou numa escola particular. E é o mesmo problema da escola pública. As professoras, elas não têm conhecimento na Libras, né? E o principal meio de você manter uma comunicação que seja básica com uma criança surda é a Libras, porque é a primeira língua deles, né? Como eles percebem que eles não possuem a audição para perceber as coisas à sua volta, a sua realidade, assim por diante, eles são crianças visuais. Então, se a escola ela não ter o mínimo desse preparo para crianças surdas, as crianças surdas não vão conseguir se adequar, não vai ter inclusão para elas, né? Exatamente. Então, isso é complicado.